Assista até o fim e decida por conta própria. Isso é denúncia legítima ou o começo de uma guerra política sem volta? Atenção, o Brasil acordou com mais uma bomba política explodindo nas redes. Um vídeo gravado por Flávio Bolsonaro caiu como uma granada no centro do poder e já provoca terremotos no cenário político nacional, sem filtro, sem recuo e com um alvo claro: Luiz Inácio Lula da Silva. Em tom duro, direto e mirando o futuro, Flávio não economiza palavras. Ele fala em perseguição política, fala em uso da máquina pública e acusa o governo de alinhar o Brasil a ditaduras. Logo no início, o recado é claro e ameaçador: Lula, pode esperar. Não é só uma frase, é um aviso, é uma promessa de confronto direto nas urnas. O senador afirma estar sendo investigado após uma postagem nas redes sociais. Segundo ele, a Polícia Federal teria sido acionada depois que ele associou o presidente brasileiro ao ditador venezuelano Nicolás Maduro. Para Flávio, isso não é investigação normal, é intimidação, é censura disfarçada, é tentativa de controlar a narrativa. E a partir daí o discurso sobe o tom. A Venezuela entra no centro do furacão. Fome, colapso econômico, mais de milhões de pessoas fugindo do país, denúncias de perseguição política e eleições apontadas como fraudulentas. Flávio afirma que nada disso é invenção, nada disso é exagero, e acusa o governo brasileiro de fechar os olhos para essa realidade. Segundo ele, Lula não apenas reatou relações com Maduro, como recebeu com honras e relativizou as denúncias internacionais. Uma escolha política, não um erro diplomático. O senador vai além e resgata o Foro de São Paulo, apontando para um projeto ideológico que, segundo ele, coloca alianças acima da democracia e da liberdade dos povos. Em um dos trechos mais explosivos, Flávio afirma que as eleições na Venezuela foram uma das mais fraudadas da história e acusa o Partido dos Trabalhadores de reconhecer a vitória de Maduro apesar das denúncias. A narrativa, segundo ele, tenta substituir os fatos, mas os fatos, diz Flávio, falam sozinhos. No desfecho, o ataque vira promessa. Ele projeta o embate eleitoral, promete cortar impostos, promete desfazer o que chama de excessos do atual governo e afirma que governaria até para quem votou no adversário. Enquanto isso, as redes entram em combustão. De um lado, apoiadores enxergam coragem, denúncia e enfrentamento. Do outro, críticos falam em discurso inflamado, desinformação e radicalização. O fato é um só: a polarização ganhou mais um capítulo explosivo e o clima de eleição já começou. Mas o que está por trás desse vídeo que incendiou o debate político? Para aliados de Flávio Bolsonaro, o discurso representa um rompimento definitivo com qualquer tentativa de conciliação institucional. Para críticos, trata-se de uma estratégia calculada para antecipar o clima eleitoral e manter a base mobilizada pela indignação. O fato é que o vídeo não surge do nada. Ele aparece em um momento em que o governo de Luiz Inácio Lula da Silva enfrenta críticas crescentes, pressões externas e questionamentos sobre sua política internacional, especialmente em relação à Venezuela. Flávio constrói sua fala com um elemento central: a ideia de perseguição. Segundo ele, não se trata apenas de discordância política, mas de uso do Estado como ferramenta para intimidar opositores. Uma acusação grave, uma acusação que toca diretamente no nervo da democracia. Ao citar uma investigação relacionada a uma postagem em rede social, o senador levanta uma pergunta incômoda: até onde vai o direito de crítica? E onde começa o abuso de poder? A menção à Polícia Federal não é casual. Ela carrega peso institucional, histórico e simbólico. Para seus apoiadores, o simples fato de um parlamentar ser investigado por opinião política já seria um sinal de alerta. Para seus adversários, trata-se apenas do cumprimento da lei. É exatamente nesse choque de interpretações que o vídeo ganha força. Quando o discurso entra na Venezuela, o tom muda. Fica mais pesado, mais emocional, mais acusatório. Flávio descreve um país em colapso, fome, miséria, repressão, êxodo em massa. Ele fala de milhões de venezuelanos que deixaram tudo para trás, muitos deles cruzando a fronteira brasileira em busca de sobrevivência. E então vem a acusação central: o governo brasileiro estaria relativizando essa tragédia. Ao citar Nicolás Maduro, o senador não economiza palavras, chama de ditadura, fala em fraude eleitoral e afirma que reconhecer esse regime é trair valores democráticos. Segundo Flávio, não existe neutralidade possível diante desse cenário. Ou se condena, ou se escolhe um lado. Ele afirma que o Partido dos Trabalhadores teria feito essa escolha ao reconhecer a vitória de Maduro, mesmo diante de denúncias internacionais.
Para o senador, isso revela um padrão, um método, uma aliança ideológica que vem de décadas. É aí que surge a referência ao Foro de São Paulo, apontado por ele como símbolo de um projeto político continental que, segundo a crítica, coloca a afinidade ideológica acima da liberdade dos povos. Essa parte do discurso é uma das que mais divide opiniões. Para alguns, trata-se de um alerta legítimo, para outros, é retórica antiga usada para alimentar medo e polarização. Mas independentemente do lado, uma coisa é inegável: o vídeo não foi feito para convencer o centro, ele foi feito para provocar reação. Lula, pode esperar. A gente vai se encontrar daqui a pouco nas eleições e eu vou te mostrar como é que se governa para todo mundo de verdade. A pedido do Partido das Trevas, a Polícia Federal de Lula pode me investigar por uma postagem que eu fiz no meu Instagram, vinculando Lula ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. A amizade entre Lula e Maduro não é de agora, não é fruto do acaso. Vem de décadas, desde os tempos do Hugo Chávez, quando o projeto do Foro de São Paulo buscava manter no poder governos alinhados à esquerda latino-americana, mesmo que isso custasse a democracia, a liberdade e a dignidade do povo. Desde que ele voltou à presidência, o Lula fez questão de enaltecer o Maduro no cenário internacional. Ele reatou relações, recebeu o ditador venezuelano com tapete vermelho em Brasília. Ele chegou ao ponto de dizer que havia uma narrativa contra a Venezuela. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. Como se a fome, a fuga de mais de 8 milhões de venezuelanos para outros países, principalmente aqui para o Brasil, por medo da perseguição e para escapar da fome e da miséria, fossem invenções da direita ou da imprensa. Isso não é ingenuidade, isso é escolha, isso é método. Você já reparou como é que o Lula só escolhe o lado errado? Defende ditaduras e torturadores, ignorando o sofrimento do povo para defender os seus companheiros. Fica difícil até para a militância paga dele defender. As eleições na Venezuela foram comprovadamente fraudadas. O Maduro roubou as eleições. Uma das mais fraudadas da história. O regime de Nicolás Maduro perpetrou nesse fim de semana um troço asqueroso. O que Lula faz? O seu partido, o PT, reconhece a vitória do ditador Nicolás Maduro. E apesar de tudo isso, o Lula ainda quer me processar por dizer a verdade. Parece piada, mas esse é o governo Lula em ação. Perseguição, ódio, uso da máquina pública contra adversários políticos e mentira acima de tudo. Lula, pode esperar. A gente vai se encontrar daqui a pouco nas eleições e eu vou te mostrar como é que se governa para todo mundo de verdade, inclusive para quem vota em você, mesmo com tanta incompetência e corrupção no seu governo. Eu vou começar um tesouraço, cortando e diminuindo vários impostos que você criou ou aumentou para esfolar ainda mais o povo brasileiro trabalhador. Após o trecho em que Flávio aparece falando diretamente, o impacto do discurso se multiplica, porque não é mais apenas a interpretação do narrador, é a voz dele, o tom, a expressão, o confronto direto. E é exatamente isso que transforma o vídeo em combustível político. Quando ele diz Lula pode esperar, não está falando apenas com o presidente, está falando com o eleitor, com a militância, com quem se sente indignado e também com quem discorda profundamente dele. O recado é eleitoral, mas também é simbólico. Ao prometer reencontro nas urnas, Flávio antecipa o clima de campanha muito antes do calendário oficial. E quando fala em tesouraço, em corte de impostos e reversão de políticas, ele muda o eixo do discurso, sai da denúncia e entra na promessa. Uma promessa simples, direta, popular: cortar impostos, reduzir o peso do Estado, governar para todos. Para seus apoiadores, isso soa como esperança. Para críticos, soa como discurso fácil sem plano concreto. Mas, novamente, o objetivo não é consenso, é engajamento. Nas redes sociais, o efeito é imediato. Vídeos cortados, trechos viralizados, hashtags, discussões acaloradas. De um lado, quem aplaude chama de coragem, enfrentamento e verdade. Do outro, quem critica acusa de discurso inflamatório, radicalização e ataque às instituições. E no meio disso tudo, o país assiste. O vídeo de Flávio Bolsonaro não resolve nada, mas escancara tudo. Escancara a polarização,
escancara a disputa de narrativas, escancara o fato de que a eleição, mesmo distante no calendário, já começou no campo emocional. A grande pergunta que fica não é apenas sobre quem está certo ou errado. A pergunta é mais profunda. Esse tipo de discurso fortalece a democracia ao expor alianças e decisões do poder ou empurra o Brasil ainda mais para um confronto político sem diálogo, onde só existe lado e inimigo. Agora é com você. Comente, debata, porque essa história está longe de acabar e o próximo capítulo pode ser ainda mais explosivo. Agora a pergunta que fica para você é direta e incômoda. Esse tipo de discurso expõe verdades que o poder tenta esconder ou empurra o Brasil ainda mais para o abismo da polarização política. Essas foram as informações. Fique atento, voltamos a qualquer momento. Quer ficar por dentro da política brasileira antes de todo mundo? Inscreva-se no canal Brasil em Foco e receba diariamente as principais notícias do país com informação rápida e objetiva.